paz do Senhor Jesus, amém. Também quero saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje a Escola Bíblica para Todos, onde nós viemos aprender mais da Palavra de Deus. Vamos estar estudando hoje a lição de número 6, onde eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração, em nome de Jesus. Já foi justificada aqui a ausência do nosso pastor João Paulo Moreira, que está ali na Defesambuja, onde hoje faz 4 anos de existência naquele lugar, para a honra e glória do nosso Deus. Quero já louvar a Deus pela tua vida, que colocou no coração de estar na casa do Senhor para aprender mais da palavra. Lição de número 6, que tem como título O Legado das Escrituras. Já está ali? O Legado das Escrituras, um título muito precioso para o dia de hoje, onde fala sobre o legado das Escrituras. Meus irmãos, o que nós entendemos sobre o legado? O que é legado para nós? Eu posso definir legado como herança do Senhor. Legado é uma herança que o nosso Deus deixou para nós, para que nós possamos dar continuidade àquilo que estava em andamento. Então, as Escrituras Sagradas é um legado verdadeiro que Deus deixou para nossas vidas. E como você tem feito o legado que Deus deixou para vós aqui na terra? Será que o legado que Deus nos deixou é um legado escondido? É um legado que está dentro de 4 gavetas? Não, a palavra de Deus nos instrui. O nosso Deus deixou um legado para que nós possamos dar continuidade àquilo que Ele nos ordenou que nós fizéssemos, para dar continuidade ao Evangelho dEle aqui na terra. Então nós vamos aprender hoje sobre o legado. Vamos dar início ao nosso texto áureo. Quero que a amada igreja leia comigo, vamos todos? Glória a Deus. Aqui fala, no texto áureo, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tilo se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O que ele fala nessa palavra é o seguinte: o que eu escrevi está escrito, o que eu ordenei está ordenado, não acrescentará nada, não tirará nada, não omitirá nada, não será nada anulado, porque o que prevalece é a palavra de Deus, o que prevalece é a lei na qual eu ordenei Moisés para levar para o meu povo. E ele continua falando assim: olha, e qualquer que violar um desses menores mandamentos, qualquer que tirar palavra destes mandamentos, será menor no reino dos céus. Porém, os que cumprir e ensinar, esse será grande no reino do céu. Amém? Ele fala assim: olha, porque eu não cuidei de destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, ou seja, não vim anular, mas vim para cumprir a lei sobre as vossas vidas. Aleluia. Verdade prática, vamos todos juntos? A doutrina. Glória a Deus. Então, a verdade que tem que ser prática em nossas vidas,
Porque nós sabemos que a doutrina, segundo a qual a Bíblia não contém erro. Então, ela denomina-se inerrância das Escrituras. Então, nós podemos ver que a palavra aqui, inerrância das Escrituras, nos fala que ela não contém erro. Uma leitura, uma doutrina que nós devemos ter confiabilidade. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Não é uma mensagem que tem corrupção no meio, ela é incorruptível, ela não tem erro, ela é de confiança, ela é confiável, amém? Introdução, legado. Entendemos que nenhuma palavra registrada na Bíblia Sagrada é de particular interpretação, por isto, cremos na ação sobrenatural do Espírito Santo para interagir com o homem. Então, nós podemos ver ali que nenhuma palavra que foi registrada na Bíblia é de particular interpretação do homem, mas cremos que é pela ação do Espírito Santo que nós viemos interagir com o homem. Então, é o Espírito Santo que nos dá a interpretação para que nós possamos ensinar o caminho que o povo deve andar. Então, nessa lição, estudaremos como o Espírito Santo age, nos trazendo conhecimento da verdade divinamente revelada em nossos corações. Então, é o Espírito Santo ali que nos dá conhecimento da palavra de Deus. É Ele que nos revela o que está oculto na palavra, para que nós possamos levar a palavra ao povo aqui na terra. Então, quem capacita o homem, quem capacita a mulher, é o Senhor Espírito Santo. É Ele que nos dá, é Ele que nos instrui, é Ele que nos potencializa, é Ele que nos dá sabedoria. É através dele que Ele nos capacita. Como que Ele nos capacita? Nós meditando através da palavra de Deus, que é uma palavra divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, a verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. Vamos todos ler comigo? 1, 2, 3. Glória a Deus. Então, o termo verdade significa que é confiável. Então, a palavra de Deus é confiável e correto. Então, tem um significado real e fidedigno. Então, nas Escrituras, corresponde à realidade exata dos fatos, em concordância com o pensamento de Deus. Então, tudo que Jesus ensinou ali, houve concordância com os pensamentos de Deus. Nós podemos ver ali em João, capítulo 13, quando faltava somente um dia para a festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Mas Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo, e Ele nos amou até o fim. Então, Jesus, a Bíblia diz que Jesus, quando estava com os seus discípulos, jantando, a Bíblia diz que o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de traí-lo. Então, a Bíblia diz que Jesus se levantou, tirou a capa e cingiu com a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Então, em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Então, Jesus, quando chegou perto de Pedro, Pedro falou assim: vais lavar os meus pés, Senhor? Não lava os meus pés. E Jesus respondeu para ele: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo, não serás o meu discípulo. Meus irmãos, o legado que Jesus deixa aqui nesse texto é um legado de amor e humildade. Um legado que Jesus deixa aqui, um legado de amor e humildade. Jesus lavou os pés de Judas, mesmo sabendo que ele ia traí-lo, mas lavou os pés de Judas. E a Bíblia vai nos dizer que
que Pedro fala assim, olha o que Pedro fala. Senhor, nunca lavarás os meus pés. Disse Pedro, se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Respondeu Jesus. Então Pedro falou assim, lave, não lave somente os meus pés, mas lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Pediu Simão Pedro. Aí Jesus, o que faz? Responde dizendo assim, quem já tomou banho está completamente limpo, fala com ele, e precisa lavar somente os pés. Todos vocês estão limpos, isto é, todos, menos um. Aí ele começou a falar que no meio dos discípulos havia um traidor. Então Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, todos menos um. Aí a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus declara este fato, Pedro olha assim para João, o discípulo amado de Jesus, e fala assim, pergunta quem é o traidor. Pergunta quem é o traidor. Aí fala assim, olha, eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes e praticam. Então, continuando aqui no verso 18, fala assim, não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeição comigo se virou contra mim. Ele falando de Judas Iscariote, aquele que toma refeição contra mim, virou contra mim. Digo isto a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Então, depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos, eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês vai me trair, confirmou pela segunda vez. Então, eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles a quem Jesus amava, aquele que se chama João. Aí, João pergunta para Jesus quem é. Aí o Senhor fala assim, então o discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou, Senhor, quem é ele? É aquele que eu vou dar um pedaço de pão molhado, aquele que vai meter a mão comigo no prato. E a Bíblia diz que, e assim que João recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, Jesus vira para Judas e fala assim, olha, o que tiver de fazer, faça logo, porque eu tenho pressa. Por que Jesus disse isso? Para que cumprisse as Escrituras Sagradas. Então, como Judas era quem tomava conta do dinheiro, os discípulos não perceberam. Quando Judas sai com pressa ali, os discípulos não perceberam o que estava acontecendo. Os discípulos pensaram que ele ia comprar alguma coisa para eles comerem. Aí, olha quem que fala. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado ele comprar alguma coisa para a festa, ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo, e era noite. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que no corpo da igreja, o que Jesus quer de nós é que nós não estejamos somente com a parte limpa, mas tem que ter o corpo por inteiro limpo. Nós devemos estar limpo através da palavra de Deus. Então nós podemos ver ali que a Bíblia nos ensina que Deus é a verdade. João 14, 6, Romanos 3, 4. E a palavra também é a verdade. João 17, 17. Então a Bíblia, meu irmão, a legalidade da Bíblia é verdadeira, é confiante, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, nas Escrituras, tudo que Jesus falou ali corresponde com a verdade, segundo as concordâncias dos pensamentos de Deus. A verdade nas Escrituras, a verdade espiritual e moral. Vamos todos ler somente a parte azul comigo?
nossa declaração de fé. Aleluia. A verdade espiritual e moral. Olha o que fala aqui. Que a nossa declaração de fé tem que afirmar que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação. Então, tudo que nós precisamos para a nossa salvação está revelado, está escrito na Bíblia Sagrada. Nós não precisamos ir atrás de outras fontes para a nossa salvação e crescimento espiritual. Então, tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral de fundamentos na revelação divina. Então, os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudança. Os padrões bíblicos, meus irmãos, não podem sofrer mudança. O que fala aqui em Deuteronômio 4:2? Fala assim, olha: não acrescentem nada à lei que lhes estou dando. O próprio Deus falando, não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, e nem tire dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Vocês mesmo viram que o Senhor fez perto do Monte Peor, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoravam o Deus Baal. Então, o que nós aprendemos com essa palavra aqui, que os padrões bíblicos devem ser preservados. O que é errado é errado e o que é certo. Olha o que fala assim, olha, nós não podemos mudar aquilo que está certo na Bíblia. Se é pecado, é pecado. Como fala a Bíblia ali, que não podem cometer homicídio, e nós vamos falar que pode cometer homicídio. Como a Bíblia nos ensina que não pode praticar adultério, e nós vamos falar para o povo para praticar adultério. Nós estamos contradizendo a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Deus não muda. O que Ele falou está falado, o que Ele escreveu está escrito. Então, por isso, os valores cristãos são permanentes, meus irmãos. Todos os valores cristãos têm que ser permanentes, não pode haver mudança, pois a fonte de autoridade é permanente. Mateus 24:35. Então, assim enfatizamos que a Bíblia é inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. Então, nós temos que ter a certeza que a verdade espiritual e moral não pode ter mudança. Então, quando nós declaramos a fé, a nossa fé, sabemos que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus. Então, o conhecimento completo de Deus na Bíblia, nós temos que revelar para o povo de forma completa. Nós não podemos ter fé afirmando uma coisa e contradizendo a palavra do Senhor. Quando nós lemos a Bíblia e falamos assim, olha, o caminho é este, o lugar é este, nós não podemos contradizer o que a Bíblia diz, senão se torna sem valor para aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Então, enfatizamos que a Bíblia é
inerrante, é verdadeira, tanto espiritual quanto moral. Então, os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudança. Então, a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus, ser pecado é pecado, porque ela permanece fiel para as nossas vidas. Continuando ali, fala: tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Então, os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudança. Então, aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes. A verdade nas Escrituras, a verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. Salmos 12, 6 e Salmo 19, 8. Então, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza, segundo Pedro 1, 21. Então, sendo assim, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Nós podemos aprender com essa palavra ali, meu irmão, que o mundo que nós vivemos é um mundo de falsidade, de muitas fraudes, de muito engano, mas nós temos que ter a certeza que o registro é de inverdade de qualquer natureza. Nós podemos ver que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. Olha o que fala Salmos 12, 6. O Salmos 12, 6 fala assim: as promessas do Senhor merecem confiança, elas são como prata pura, refinada 7 vezes ao fogo. Então, as promessas de Deus merecem confiança, a palavra de Deus merece confiança, ela é como prata pura, que é refinada 7 vezes no fogo. Salmos 19, Salmos 19, 8, que diz assim: os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O que fala? Os ensinos do Senhor são certos e alegram o nosso coração. E os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos. Olha o que o salmista fala: os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhe obedeço. Olha o que fala o verso 11, o salmista Davi falando: Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim. Davi falando, teu servo, e eu sou recompensado. Olha, ele falando, quando eu obedeço, eu sei que eu sou recompensado através dos seus ensinamentos. Quando eu obedeço, meus irmãos, não tem como dar errado quando nós obedecemos a palavra de Deus. Porque tem muito que não tem obedecido a palavra de Deus. O salmista falando assim: olha, eu sei que essa palavra que eu leio é preciosa para mim, Senhor. Eu sei que ela vai dar frutos. Eu sei que eu vou estar fortalecido através dessa palavra. Porque quando eu obedeço, eu recebo recompensa do céu. Eu recebo recompensa do Senhor. Amém?
Vamos continuar. A Bíblia é transmissora de conhecimento. O desejo de Deus para que tudo fosse registrado. Vamos todos ler comigo essa parte? Quando? Glória a Deus. Meus irmãos, quando Deus liberta o povo do Egito, que estava ali no deserto, Deus nunca deixou faltar nada para o seu povo. E a Bíblia diz que quando Deus chama Moisés ao Monte Sinai, Deus entrega algo precioso na mão de Moisés. Que algo foi isso? A lei do Senhor, os 10 mandamentos. A Bíblia diz que Moisés ficou ali 40 dias e 40 noites, buscando a presença do Senhor. Nós podemos ver e aprender com essa palavra, que Deus não estava ali no Monte Sinai, perdendo tempo com Moisés. Deus queria entregar algo de precioso para o seu povo. A Bíblia diz que Deus entrega algo na mão de Moisés, e Moisés recebe a lei direta do Senhor. Mas a Bíblia vai nos revelar que quando Moisés desce do monte, Moisés teve uma surpresa desagradável, porque o povo não conseguiu esperar 40 dias sem Moisés. Um povo que estava no deserto, Deus ali sustentando o povo. E a Bíblia vai nos dizer que o povo corrompeu, não esperando a resposta de Deus, que seria enviada por Moisés. A Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus viu do céu, no fundo do arraial, o povo levantando altares a Baal. E a Bíblia diz que Deus manda fogo do céu para consumir milhares e milhares de pessoas ali. E a Bíblia diz que Moisés, ao descer do monte, Moisés fica irado, Moisés sai do controle. O que eu aprendo com essa palavra? A Bíblia diz que Moisés quebra as tábuas da lei, por ficar irado com as atitudes do seu povo. Mas o legado de Deus continua firme. A Bíblia fala assim, Deus fala assim, Moisés, você quebrou, você destruiu o meu legado, mas ele permanece intocável. Sobe outra vez aqui, Moisés, no Monte Sinai. A Bíblia diz que Deus chama Moisés no outro dia, de manhã, sobe outra vez, eu quero escrever outra vez as mesmas coisas que estavam escritas nas tábuas da lei. Não deixa ninguém chegar perto do monte, nem boi, nem vaca, nem camelo, deixa pastar perto do monte. Agora vai ser só eu e você, Moisés. E a Bíblia diz que Deus reescreve os mandamentos para o seu povo. O que eu aprendo com isso é que Ele não muda a sua palavra
mas demonstra o seu interesse de que o homem venha ter pleno conhecimento dela. Então ele fala assim, Deus fala assim: ó Moisés, vou escrever outra vez, para que o povo tenha pleno conhecimento da minha lei, dos meus estatutos. O homem pode quebrar, o homem pode revogar, o homem pode anular, mas eu não anulo a lei do Senhor. O meu legado permanece para sempre, até que a terra e o céu passem, mas o meu legado permanece para sempre. O que eu aprendo com isso, meu irmão, é que Deus sempre está dando oportunidade de salvação para o seu povo. Deus sempre tem dado oportunidade. O povo corrompeu, então ele quebra as tábuas, mas o Deus que nós servimos, ele não ira com facilidade. A Bíblia diz que Deus fala assim: olha Moisés, você pode ter irado, você pode ter saído do controle, mas a minha palavra permanece para sempre. A minha palavra permanece para sempre. O desejo do homem que outros fossem instruídos. Vamos ler lá um pouco sobre Jó? Todos juntos? Jó em meio... Irmãos, quem não gosta de postar coisas maravilhosas? Quem não gosta de apreciar as melhores coisas desse mundo? Mas nós podemos ver aqui que Jó foi diferente. Quem não gosta de ter uma mesa farta, de morar numa casa boa, de ter o melhor carro? Quem não gosta de postar as suas riquezas? Mas o que eu aprendo dessa palavra é que Jó foi diferente. Jó deixa aqui no capítulo 19 registrado o seu sofrimento. Coisas que muitos não querem deixar registrado. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jó aqui deixa registrado o seu sofrimento. O que fala no versículo 23? Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas num livro, ou que com uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra. Pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Jó fez a questão de deixar registrado o seu sofrimento. Meus irmãos, quando Jó estava ali, passando por esse sofrimento, a Bíblia vai nos dizer que os empregados de Jó, as criadas, as crianças não respeitavam Jó mais, não davam ouvido para as palavras de Jó. Os hóspedes não davam ouvido. Eles ali quebraram o legado. Eles ali preferiram o legado da acusação, da afronta, mas o legado da perseverança de Jó
continuou de pé. O legado da fé de Jó continuou de pé. O que eu aprendo com essa palavra é que nós nunca devemos olhar para alguém e ver aquela pessoa como um derrotado, como um fracassado. Mas nós devemos olhar para alguém e ver aquela pessoa como um vencedor. Falar para aquela pessoa: olha, você vai vencer, você consegue, eu creio no seu potencial. Mas Jó foi afrontado, foi caluniado. Os próprios amigos de Jó viraram as costas para ele: você é culpado, você pecou contra o Senhor, confesse o seu pecado, confesse o seu erro. Mas Jó continuou com a sua fé firme em Jesus. Eu não tenho culpa e o meu Deus sabe disso. Então nós podemos ver aqui que Jó reafirma sua fé no Redentor. Eu sei que meu Redentor vive, Ele está vendo o meu sofrimento, mas eu sei que Ele vai ouvir as minhas orações, Ele sabe que eu não tenho culpa. Meus irmãos, nunca devemos menosprezar o menorzinho que seja, o mais humilde. Eu conheci um homem na minha cidade, no Brasil, um homem muito rico mesmo. E aquele homem foi cometido de um câncer. Um câncer, estava a pele e o osso. E nessa cidade morava um homem, eu lembro como hoje, chamava Jacó, um homem muito humilde. E ele falou assim: olha, eu desejo ter a pobreza de Jacó e ter saúde, do que ter muito dinheiro, muitos bens, e meu dinheiro não resolveu o meu problema. E ele desejou ser aquele homem. E o que eu aprendo com essa palavra? Que nós nunca devemos menosprezar aqueles que se encontram em uma situação lamentável, uma situação de rua. Às vezes, quantos que tem nas ruas, que muitas das vezes passamos e não damos atenção para aquela pessoa? Quantos ignoram? Os amigos de Jó ignorou. Até a Bíblia disse aqui no capítulo 19, que até as crianças zombavam de Jó, do mau cheiro de Jó. Mas Jó fala assim: olha, meu Redentor vive, eu creio no Deus que eu sirvo. E no final do livro de Jó, Deus honrou ele, tudo em dobro, tudo em dobro. E aqueles que menosprezavam, aqueles que caluniaram ele, Deus assim: ó, você vai ajudar meu servo Jó. Deus colocou aqueles que julgavam assim: ó, você vai ajudar meu servo Jó. Meus irmãos, o que eu aprendo nessa palavra? Que o legado da esperança, o legado da esperança tem que ser presente em nossas vidas. O legado da fé de Jó, esse legado tem que permanecer para sempre em nossas vidas. Olha o que Jó fala assim: ó, mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado? Jó falando para os amigos dele: vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que eu sou culpado? Mas Jó permaneceu com um legado ali intocável, assim: olha, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que eu sirvo, a minha esperança não está morta, a minha esperança vive na minha vida. E Jó permaneceu de pé, e Deus honrou Jó. Então, porém, Jó opta por registrar seus sofrimentos e momentos de aflição, transmitindo um legado de perseverança. Então, o legado de perseverança na vida de Jó permaneceu firme. Amém? O desejo do homem é conhecer mais a Escritura. O apóstolo Paulo, conhecedor profundo das Escrituras e proclamador das verdades de Deus, expressa o desejo, mesmo estando preso, caminhando para a morte,
uma certeza que o tornava mais ansioso, solicita a Timóteo, seu filho na fé, que quando fosse visitá-lo, lhe trouxesse 3 coisas: a capa, seus livros e principalmente os pergaminhos, algo que era de muita importância para ele. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Então, meus irmãos, nós podemos ver ali que quando Paulo estava preso, a Bíblia diz que Paulo deixa seus pertences em Troade. E a Bíblia diz que em uma visão, Paulo vê um homem chamando ele para ir rapidamente para a Macedônia. E provavelmente Paulo, por sair depressa de Troade, deixou a sua capa, os seus livros e os pergaminhos ali na casa de um homem chamado Carpo. E a Bíblia diz que quando Paulo foi socorrer esse homem, meses depois ele foi preso pelo rei do Império Romano. E a Bíblia diz que Paulo, no finalzinho da sua vida, ele falou para Pedro: ó Pedro, meu filho na fé, traga rapidamente a minha capa, não demora logo, não deixe que o inverno chegue. A capa ali era para aquecer o apóstolo Paulo, porque ele estava no cárcere, do frio, da umidade daquele lugar. Traga minha capa, olha, e não esqueça dos meus livros. Os livros ali, meus irmãos, era para ele alimentar a sua alma, para ele confortar através da palavra. Traga também os pergaminhos. Os pergaminhos ali eram as cartas, era parte dos textos bíblicos, do Pentateuco que estava ali nos pergaminhos. O que eu aprendo com essa palavra é que Paulo, mesmo no final da sua vida, ele não deixou o legado da palavra, a verdade. Ele não largou esse legado. Eu trago os meus livros, Timóteo. Eu preciso dos meus livros. Se fosse um de nós que tivéssemos vivendo aquela situação, o que nós pediríamos naquele momento tão difícil? Será que nós não pediríamos algo precioso para que nós possamos alimentar nossa carne? Quem sabe, talvez, uma picanha grelhada, quem sabe um prato, uma lasanha. Mas Paulo não, preferiu, sabe o que Paulo preferiu? Traga a minha capa, traga os livros, porque isso é que vai me trazer conforto, é isso que vai me trazer alívio. Então nós podemos ver, meus irmãos, aqui que os pergaminhos ali eram um material originário da cidade de Pérgamo, onde era fabricado em grande quantidade. Então os pergaminhos eram feitos de couro de bezerro, cabras, ovelhas. Era utilizado para escrever os livros, as palavras, os textos bíblicos. Então poderia ser porções das Escrituras, como o Pentateuco, os livros históricos, poéticos e proféticos. Então Paulo, nós podemos ver que Paulo amava a palavra de Deus. Paulo amava esta palavra. Ele precisava da capa para aquecer o seu corpo, os livros, para alegrar a sua alma. Nos livros estavam ali as Escrituras, e os pergaminhos para fortalecer o seu espírito. Então, por que Paulo pediu os pergaminhos? A palavra de Deus. Então, por que Paulo tinha sede e fome da palavra de Deus? Então, nós podemos ver que Paulo tinha sede e fome dessa palavra. Ele falou assim: olha, meu legado continua. Aqui, eu sou afrontado aqui nessa prisão, não tenho amigos, mas o que trazia conforto para ele era a palavra de Deus. Eu não, por momento algum, ele esqueceu da palavra, porque ele sabia, olha, essa palavra
vai me trazer alívio, vai me trazer conforto, vai me trazer proteção. E Paulo preferiu a palavra. Que nós possamos, meus irmãos, seguir o exemplo de Paulo, que manteve o desejo ardente da palavra de Deus até os últimos dias da sua vida. Então Paulo, no finalzinho da tua vida, ele falou assim: olha, não esqueça, Timóteo, venha logo, antes que chegue o inverno. Eu preciso de alguém para conversar aqui, eu preciso de algo para me interagir. Então, que possamos ter fome e sede da palavra de Deus, que é a nossa devoção e apego ao livro sagrado. Aumente cada vez mais esse desejo pela palavra do Senhor. Então nós podemos dizer ali que Paulo, ao escrever, ao esquecer, por sair depressa dali de Troade, ele falou assim: olha, traga depressa. Porque Paulo, meus irmãos, era um dos homens mais perseguidos da Bíblia Sagrada. Paulo não parava em lugar nenhum. Onde ele entrava, a cidade que ele entrava para pregar o Evangelho, ele era perseguido. E a Bíblia diz que quando ele estava ali em Troade, ele foi ali perseguido, ele teve que sair às pressas, ali para socorrer alguém que estava precisando ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que numa visão, ele vê um homem na Macedônia, e falou assim: oh, vem cá, Paulo, nos socorrer, nós precisamos de você aqui conosco. E a Bíblia diz que Paulo tinha o conhecimento da palavra, e ele foi até esse homem para pregar o Evangelho. Que nós viemos ter esse conhecimento da palavra em nossos corações, que nós viemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Então, por tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação da Escritura, tenhamos esperança. Romanos 15, 18. Então, conclusão, vamos todos ler comigo? Apesar glória a Deus. Ali fala, alguns podem até considerar redundante o uso dos termos inspirados, inerrância e infabilidade, para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas. Mas a nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é inspirada, palavra de Deus. Ela não tem erro, ela é infalível, com plena autoridade. Então a Bíblia tem plena autoridade em tudo o que diz. Pode ser que muitas pessoas não tenham a confiabilidade que nós temos na Bíblia, não tenham a certeza da palavra de Deus, mas nós temos que ter essa fé e afirmar esta fé para aqueles que têm afrontado o povo de Deus. A Bíblia diz que os escribas fariseus saem de Jerusalém, pastora Norma. Sai de Jerusalém e vai para as partes da Galileia para afrontar o nosso Deus. E fala assim: olha, por que os seus discípulos não lavam as mãos quando comem? Por quê? E nós podemos ver aqui no texto, no texto da leitura oficial, olha o que fala, olha. Porque vos digo que a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Olha o que o próprio texto fala. Olha, a palavra de Deus, a palavra da verdade, tem exceder as palavras dos fariseus. Tem exceder. Tem que ser superior às palavras dos fariseus, os julgamentos dos fariseus. E Jesus fala assim: olha, e por que vocês
não têm cumprido com os meus mandamentos? Por que vocês não têm honrado o pai ou a mãe? Jesus mata eles com a resposta, fala assim: olha, o que entra pela boca não faz mal, mas o que faz mal é o que sai da boca. O que sai das vossas bocas, fariseus, é o que faz mal. Meus irmãos, nós como servos de Deus, quando pensarmos em alguma coisa, às vezes quando pensamos, às vezes o coração acelera: será que eu falo? Será que eu não falo? Se for para edificar alguém, através da verdade, fale. Fale a palavra. Porque os fariseus e os escribas representam o mundo. E o que o mundo tem mais feito nos dias de hoje é afrontar o povo de Deus. Então a palavra diz que, olha, a justiça, se a vossa justiça não exceder, a vossa justiça que fala a vossa verdade, tem que exceder a dos fariseus e dos escribas, porque se não exceder, nenhum entrarei no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, o próprio Jesus batia de frente com os fariseus, batia de frente. A palavra de Jesus era superior dos fariseus. Os fariseus, e falavam que foram os fariseus e os mestres da lei, pessoas que tinham conhecimento da palavra. Mas Jesus não deixou abater pela afronta dos fariseus. O que nós aprendemos? Que nós não devemos deixar abater pela afronta daqueles que estão no mundo afrontando esta palavra. Nós temos que pregar a verdade, falar a verdade. Não podemos contradizer a palavra. Falando para o mundo, temos que falar para o mundo: o que é certo, o que é errado, é o que é errado. Jesus falou assim: olha, não tenhais medo. O próprio Jesus fala com os discípulos: não tenhais medo, prega a minha palavra, fala a verdade. Fala a verdade. Que nós viemos seguir o exemplo de Jesus, não tendo medo de pregar a palavra, não tendo medo de falar a verdade. Amém? Então, a próxima aula, lição de número 7, vamos todos ler junto? A estrutura da Bíblia, lição de número 7, na terça-feira, às 19 horas. Eu quero estar convidando aqui o nosso obreiro evangelista Wandes Martins, que estará fazendo a conclusão, e logo após, orando juntamente com todos nessa noite, em nome de Jesus.